Alô, amigos queridos. Vamos aproveitar uns momentinhos breves, para pensar um pouco por que, após 21 séculos de Evangelho, nós ainda passamos por tantos dissabores, dificuldades, sofrimentos, doenças, bom, transtornos de todo tipo. E a espiritualidade, através de Allan Kardec, trouxe para nós digamos, a chave, né, para a gente resolver isso, mas eu acredito que nós temos investido muito tempo olhando para fora, observando os outros, analisando os nossos companheiros, amigos, familiares, até pessoas à distância muito grande de nós, onde às vezes nós nos encontramos com amigos e outros e falamos, em geral, mal a respeito dos outros. Pois é, no livro dos Espíritos, a grande beleza do livro dos Espíritos, as pessoas podem dizer assim, as respostas são inteligentes. Para que haja uma resposta inteligente, precisa haver uma pergunta inteligente. Por isso que hoje, nos meios de comunicação, a coisa é tão triste, tão feia, porque as perguntas são medíocres, são ignorantes, são péssimas. E, obviamente, quando você faz uma péssima pergunta, você obtém uma péssima resposta. Mas uma das virtudes de Kardec, do seu brilhantismo, da sua disciplina, da sua inteligência superior, era pensar e, a partir do pensamento, formular perguntas inteligentes. Então, Allan Kardec, no capítulo Conhecimento de Si Mesmo, questão 919, ele pergunta aos espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí vem uma resposta que diz: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele amplia a pergunta da 900, ele cria a pergunta 919A. E aí ele diz aos espíritos: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Eu não vou ler, são 2 páginas respondidas pelo Espírito Santo Agostinho, que eu recomendo a vocês, Livro dos Espíritos. Quem não tem, acho que todo mundo tem. Quem não tiver, entra na internet, bota lá questões 919, 919A, do Livro dos Espíritos, e vocês vão ter oportunidade. Bom, basicamente, Santo Agostinho, ele diz o seguinte, né, que só tem uma maneira da gente se conhecer, com honestidade, com tranquilidade, com serenidade, com amor, com gentileza, com alto amor, a gente olhar para dentro e analisar as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos atos. Ele diz, na obra que vocês terão a oportunidade de ler, que quando chegava o final do dia, em vez dele ficar olhando para a televisão até dormir no sofá ou na poltrona, ou na cama, depois de ver um filme de violência, sexualidade, pornografia e qualquer outra coisa absurda, ele, Santo Agostinho, se dava o trabalho de sentar-se com muita calma e analisar o dia, como tinha sido aquele dia dele. Tudo que ele havia feito, desde aquele momento em que ele abriu os olhos, acordou, tudo que ele pensou, tudo que ele sentiu, como foram os gestos dele, como foi o encontro dele com aquela primeira pessoa que ele viu naquele dia. Foi um encontro feliz, infeliz? Ele estava alegre, ele estava com uma cara agradável, simpática, ele abriu um sorriso e falou bom dia, ou ele estava aborrecido,
de cara fechada, mal-humorado e às vezes até já foi ríspido no primeiro contato. E como é que foi a coisa acontecendo no decorrer do dia? Então, ele fazia uma análise de todos os momentos do dia, né, como se passasse o filme, e ali ele identificava com muita clareza aquilo que ele fez, que ele julgou que tenha sido bom, útil, feliz, nobre, generoso, caridoso. E ele se regozijava intimamente por ter sido daquela forma. Entretanto, ele também analisava os seus atos como um todo. E quando ele identificava algum que ele percebia que ele não tinha se saído bem, que ele tinha sido mal educado, agressivo, egoísta, talvez mentiroso, ou qualquer outra coisa, ele identificava. Será que ele identificava? Ele dizia, talvez alguma coisa boa que ele poderia ter sido útil a alguém deixou de fazer, ou seja, peca-se também por omissão. Ele também analisava aquelas situações que talvez, quando ele percebia que havia feito, ele tinha vergonha, se sentia culpado e não queria repetir aquilo no dia seguinte. Então, ele passava a registrar. Olha só, pessoal, dá uma olhada aqui. Ó. Você pega uma folha, escreve assim, ó, qualidades, virtudes identificadas. E vai anotando aqui. Ó. E aqui você não escreve defeito, não, tá? Você escreve assim, oportunidades para desenvolvimento, porque nós não temos defeito. Nós fomos feitos por Deus. Tem coisas, infelizmente, que nós ainda não desenvolvemos, que nós ainda não aprendemos. Deus nos fez simples e ignorantes. E tem coisas que nós precisamos desenvolver. Né? Então, nós vamos... Se eu colocar aqui, ao final deste dia de hoje, eu me sentar e preencher esta folha, eu já sei o que eu tenho que fazer amanhã, que é reforçar tudo que está aqui e começar a transformar. Por exemplo, se eu me perceber descontrolado, em desequilíbrio numa certa situação, eu vou entender que, como oportunidade de desenvolvimento, eu preciso desenvolver calma, harmonia. Se eu me percebi exaltado, então eu vou escrever aqui, amanhã eu vou tentar, por algum processo consciente, não me exaltar, não me desequilibrar, etc. E aí eu vou identificar aquilo em mim que ainda carece de esforço, de trabalho. E esse trabalho não adianta ser feito, porque normalmente esse trabalho ele é feito pela nossa família, eles apontam os nossos defeitos. É marido, é mulher, é mãe, é pai, é filho, é filha, é primo, é irmão, é cunhado, cunhada. Os familiares, eles conhecem a nós, eles poderiam preencher essa coluna com a maior facilidade. E nós, às vezes, nós preenchemos essa coluna dos outros, mas nunca queremos ver a nossa. Então, a forma que nós temos de melhorar é identificar as nossas áreas, os nossos pontos fortes e realçá-los, enfatizá-los, sempre implementá-los, mas identificar aqueles que ainda carecem de transformação, modificação, melhoria e começar o esforço a partir daquele momento para que aquelas situações que nos envergonham até não voltem a se repetir. Então, aquela ideia, qual o meio mais eficaz para se evoluir? É o autoconhecimento. E nós temos investido nisso tão pouco, porque depois de 21 séculos de evangelho, nós ainda estamos aqui apanhando. Pense a respeito, é simples, é só uma folhinha e disciplina diária. Tudo aquilo que você colocar aqui como desenvolvimento que no dia seguinte você não conseguir, você transfere para o dia seguinte e começa a trabalhar de novo. Até que
a gente vá alcançando todos os benefícios. Muita paz.